Microfone aberto. Entrevista com convidados. Ritmo entrando no ar, mais uma edição do programa Microfone Aberto. Hoje, dia 11 de julho, estamos gravando remotamente, ainda, infelizmente, em plena pandemia. E hoje os convidados são o biólogo, doutor em Ecologia e Recursos Naturais, diretor técnico do projeto Piabanha, Guilherme Souza, e o diretor da Aspira, Dalmo Lamarca Neto. O Neto é responsável pela Associação de Proteção Ambiental de Pirapitinga e região. Agradecendo aos dois convidados por ter aceitado o convite em participar do programa Microfone Aberto dessa edição, deste sábado. Lembrando que falta o comportamento humano e a conservação ambiental. Bom dia aos dois convidados. Mais uma vez, muito obrigada por aceitar o convite. Falando para os ouvintes da Rádio Ritmo. Olá, Guilherme. Bom dia, né? Bom dia, Gui. Bom dia, ouvintes aí da Rádio Ritmo 104,7. É um prazer estar com vocês aqui. É um prazer estar conversando com você, né? E com meu parceiro aí do terceiro setor, o Neto. E vamos tentar trazer para vocês algumas informações da região. Espero que seja um momento bem produtivo. Se Deus quiser. Bom, deixa eu dar meu bom dia aqui, né? Rapidinho. Bom dia a todos aí, todos os ouvintes da 104, aos ouvintes do Microfone Aberto. Bom dia ao Gui aí, a Néia. E vamos lá, vamos pro assunto aí. Então, Obrigado. Pauta hoje o comportamento humano e a conservação ambiental. Um tema uma pauta bem aberta, mas, na verdade, o nosso viés principal será a questão da Pedra Bonita, puxando aí o Neto para falar sobre a associação, que é parceira da questão ambiental, e o Guilherme. Eu vou começar com uma pergunta pelo Guilherme, na sequência o Neto fica à vontade, tá bom? Para comentar. Guilherme, como era a Mata Atlântica antes da colonização e atualmente em nossa região? É uma referência. Então, em relação à Mata Atlântica, é um bioma, né? Quando a gente fala bioma, é um complexo de ecossistemas, né? Que caracteriza uma situação. Então, quando nós falamos da Mata Atlântica, é um tipo de floresta, né? Que percorre, né? E percorria, né? Grande parte do nosso litoral, né? Então, é uma floresta que sofre a influência das brisas marítimas, né? E proporciona uma vegetação exuberante, né? E, por sua vez, com uma fauna e flora riquíssima, né? Considerado como um dos biomas com maior diversidade, né? Com maior biodiversidade do planeta. Então, aqui viviam várias etnias indígenas, né? Ao longo de todo esse bioma, né? Que após a colonização, né? Vinda do continente europeu, esse bioma foi sendo transformado drasticamente ao longo desses 500 e poucos anos, né? Eu preparei uma arte aqui para vocês, para a gente iniciar a nossa conversa pautado, né, no que era e o que é hoje, até a gente chegar num ponto da conversa que é essa região noroeste fluminense e um pedaço da zona da Mata Mineira. Okay. Vamos lá, então. Guilherme, vai mostrar para a gente algumas coisas. Vocês estão conseguindo ver já os slides? Sim, começou, apareceu já. Lembrando, Guilherme Neto, que, apesar de ser rádio, nós iremos divulgar, as pessoas poderão nos ouvir e nos ver pela internet. Então, tem importância também aqui de mostrar as fotos da Mata Atlântica. Um antes e um depois, né, Guilherme? Infelizmente já é um depois. Desmatamento da Mata Atlântica cresce 30%. Só um minuto. Sim. Pessoal, está rolando o microfone aberto deste sábado. Então, hoje, a pauta... Vamos lá, Guilherme. Então,
aí, né, eu fiz uma coletânea de informações da organização SOS Mata Atlântica, que é parceira do Piabanha também, e aí demonstra, tem o mapa do Brasil à esquerda, mostrando que a Mata Atlântica, né, tem os fragmentos nessa região aqui do Ceará, né, e depois ela fica mais abrangente, né, mais encorpada a partir do Rio Grande do Rio Grande do Norte, né, da Paraíba, aí percorre o Sergipe, Bahia, aí vem Espírito Santo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio de Janeiro, e vai para o Paraná, Florianópolis, né, uma partinha do Rio Grande do Sul. Então, ela era muito abrangente, né, acho que percorria 11% do território nacional, e a característica dela marcante, tem uma foto à esquerda, com muitas palmeiras, né, uma mata muito sombreada, muito úmida, né, e de região para região, ela vai sendo um pouco modificada naturalmente, né? Na zona da mata, é um tipo de floresta que parte das folhas cai na época da seca. Na região serrana de Friburgo, Teresópolis, Paraty, é uma área, é uma floresta mais densa, né? Mais fechada, né? Com mais água. Enfim, essa era a paisagem que os portugueses encontraram aqui no Brasil, né, quando chegaram em 1500. E surge agora, em 2020, né, esse resultado, né, que o desmatamento na Mata Atlântica cresce 30%. Né? Esses são os últimos dados da SOS Mata Atlântica, né? Mas que tem uma boa notícia, que alguns estados conseguiram frear com o desmatamento a zero, né? Como Alagoas e Rio Grande do Norte. Né? Aqui tem alguns dados, né, da quantidade de Mata Atlântica em regeneração, né? Então, apesar de estar acontecendo o desmatamento, existe também a regeneração. Aqui tem dados de 1985 a 2015, né? Que essa coluna verde é a quantidade em hectares regenerados, que consegue se regenerar, né, automaticamente ou naturalmente. Sim. Aqui temos uma outra arte, né, que diz o seguinte, que esses estados aqui, Alagoas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e São Paulo, né, conseguiram reduzir o desmatamento. Então, o Rio de Janeiro está também numa posição de vanguarda, né, junto com os outros estados, mostrando que é possível, né, fazer uma contenção do desmatamento. E aí nós comparamos, né, o que era antes a Mata Atlântica antes do descobrimento e o que é hoje. Vocês podem observar que praticamente não sobrou nada. Né? Existem fragmentinhos verdes, né, que ficam pontilhados ao longo do que era a cobertura original. Quando a gente fala em Mata Atlântica mesmo, nós temos aqui muito no estado de São Paulo, isso no litoral, né, próximo ao litoral. Quem já foi ali para a Serra do Mar, no Parque Estadual da Serra do Mar, consegue ver essa mata bem densa, né, entrando no Paraná. No Rio de Janeiro, nós temos essa cordilheirazinha que pega o Parque Estadual do Desengano, o Parque dos Três Picos, né? Pega o Parque da Serra dos Órgãos, a Bocaina e Paraty. Né? Reparem que a nossa região, o estado do Rio de Janeiro, já se apresenta dessa forma. Né? Essa região de Campos praticamente não tem mais nada, né?
Temos aqui a região do Parque Estadual do Desengano, que tem um grande fragmento, e ele está preservado porque é uma cadeia de montanha muito inclinada, né, que é a Serra do Mar, que ela vai vindo em direção ao sul, pega a Serra dos Órgãos, né, e depois encaixa aqui em Paraty, né, pegando a Serra da Bocaina. Por aí vocês têm uma ideia, a importância de ter uma unidade de conservação para preservar esses fragmentos de mata. Então, quando nós olhamos para a nossa região, o maior fragmento está aqui em Cambuci, né, quase às margens do Paraíba do Sul. A região de Itaucara praticamente não tem mais nada. A Peripé, completamente careca. Acho que é o município com menos cobertura vegetal. Sim. E essa é a paisagem da nossa região. Nem tudo que está verde aqui é mata, é pasto. Onde tem floresta é onde está verde escuro. Verde escuro. Em Cambuci, né? Aqui embaixo é o Parque Estadual do Desengano. Itaucara está aqui, só tem vegetação aqui em frente ao Projeto Piabanha, porque tem umas ilhas que são da Pesagro, que é do governo do estado, e da UENF, né? E o Sim. Paraíba do Sul correndo nesse sentido, leste para o oeste, ainda tem vegetação ainda um pouquinho nas ilhas, mas também é um ambiente muito degradado. Pádua também está na mesma situação, e aparece um grande fragmento, um fragmento, né? Se comparado à unidade de conservação lá de Cambuci, que é a do Chauá, ele é muito pequeno, que essa região aqui, que o Neto poderá falar um pouco mais, que eu acredito que aqui seja a Pedra Bonita, bem em cima da divisa. Exatamente. E aí um zoom. Oi, Néia. Estou fazendo um ponto aqui, Neto, antes da sua fala. Sim. Eu foco exatamente a nossa região, mas uma matéria publicada ontem no UOL, Economia UOL, diz o seguinte: em Carta Mourão, empresas pedem ações contra desmatamento na Amazônia. É uma questão local, mas que, em nível nacional, está muito pesada. Só o início da matéria diz o seguinte: o chefe de 38 empresas nacionais e 4 entidades ligadas ao agronegócio enviaram ontem uma carta, foi anteontem, né? Uma carta ao presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, o vice-presidente Hamilton Mourão, pedindo ações para combater o desmatamento na Amazônia. Então, é uma questão, sobretudo, nacional, o comportamento humano sobre a questão ambiental. Aí eu pergunto, Neto, ele que hoje representa a associação aí de preservação ambiental em Pirapitinga. Neto, primeiro, da associação, principais objetivos e por que o foco exatamente na Pedra Bonita. Seja bem-vindo. Néia, só um minuto. Deixa eu só apresentar aqui, finalizar essa apresentação, que aí o Neto fala em cima dela. Termina aí, Gui. Beleza. Então, temos aqui Pirapitinga com o fragmento florestal. Reparem que a região também é completamente degradada. Conseguimos desflorestar quase tudo, né? Primeiro foi com o ciclo da cana-de-açúcar, né? O Brasil era o maior exportador na época de cana-de-açúcar. Depois veio o café, né? E Pirapitinga também deve ter sido um grande produtor de café. E agora, por último, nós estamos na fase do gado, né? Do gado de corte, gado leiteiro. Então, essa é a região foco, né? Onde o Neto trabalha. E aí algumas fotos sobre a Pedra Bonita. Reparem que ainda tem vegetações aqui na base desse maciço, dessa pedra, né? Que é a componente da Mata Atlântica. Aqui o Neto pode falar um pouco, Neto, sobre... Sim, Gui. Vamos lá. Só porque a Néia perguntou, vou só fazer um complemento a respeito do... E aí eu vou passando as fotos, tá? Vou passando as fotos da... Tá jóia. Tá jóia. A respeito... Ao mesmo tempo. Tá.
Você perguntou falou sobre a Amazônia, né, e a importância de se preservar lá. A gente vê o quanto que a gente tem que trabalhar aqui, né? Lá a gente sabe que ainda tem uma grande fração de matas, né, de rios, e a gente aqui está sem nada. Então, o quanto que a gente tem que fazer aí de trabalho para a gente poder chegar próximo de uma sustentabilidade, né, para todo mundo, para as empresas, né, para as pessoas. Bom, e a respeito da pedra, cara, a gente teve a gente tem uma nova formação de vegetação lá que aconteceu depois do período do café. O período de cana-de-açúcar não utilizou tanta área da pedra, mas o café sim. A gente tem lá até as trilhas, né, quando a gente faz a subida, você encontra as trilhas do café, encontra alguns vestígios de café lá dentro da mata, tem alguns pezinhos de café ainda que você encontra, de cerca de 80 anos aí atrás, houve uma retirada da mata, né? Aí com o declínio do período do café, né, que eles devastaram, depois parou a produção, né? A mata se regenerou ali, então de 70 anos para cá a gente tem uma nova formação do lado lá de Pirapitinga, a gente tem, onde a gente sobe lá, a gente tem as trilhas do café. Então, é uma área que ainda tem vegetação, ainda tem um pedaço muito rico de mata, mas que tem que ser controlado, porque a gente volta e meia se depara com áreas sendo abertas aí para a expansão da agropecuária. Então, é uma área que a gente tem que logo tornar uma unidade de conservação que seja municipal ali, o lado de Pirapitinga, porque Pádua já existe uma unidade de conservação do lado de Pádua, e que seja feito um consórcio entre as cidades, né? Eu acho que a gente tem que dialogar muito isso, para tornar aquilo ali uma área realmente de preservação, que seja federal ou estadual, de cada lado, ou que seja um consórcio entre as cidades de Minas e Rio, porque Minas hoje é campeã do desmatamento da Mata Atlântica, entre os estados aí que tem maior parte de mata, e esse foi até um dado que está disponível na internet aí, e a gente vê isso acontecer direto, todo dia. Em Estrela d'Alva, por exemplo, foi desmatado um pedaço agora há poucos dias, que a gente teve prazer até de encaminhar a denúncia para que fosse cessado, e as pessoas ainda não mudaram a cultura do desmatamento, do fogo, enfim, para poder abrir pastagem. A gente sabe que dá para reduzir isso, as pessoas dá para produzir mais com menos área. Sim, pegando gancho aí na questão da mata, da Pedra Bonita, houve um incêndio há um tempo atrás na Pedra Bonita, aí mais para o lado do Pirapitinga, né? Sim. No início aí, ela faz parte da Zona da Mata e do Noroeste Fluminense, e a associação ela tem um foco especial em Pirapitinga. Como que foi esse incêndio? Como vocês correram para poder ajudar a preservar a questão aí no início do incêndio? Pode falar sobre essa questão? Posso sim, né? Só fazer uma correção, a associação ela não tem foco só em Pirapitinga, né? A gente tem um foco regional, mas a gente vai trabalhar sempre em parceria com as cidades que estão próximas aqui da gente. O que acontece? A área da pedra é uma área hoje que ela desperta muito interesse, né, para visitação, é um lugar que tem um visual muito chamativo, né? As pessoas querem estar lá, tirar fotos. E o que acontece? Pela falta de controle, de não se ter nada criado ali, uma unidade, né? Ou uma área de preservação que tenha fiscalização, as pessoas têm subido e sem orientação, né? Sem a presença de um guia instruído ou de algum professor de educação física que possa orientar as pessoas a subirem e não, né, praticarem coisas erradas lá em cima. Aconteceu há 15 dias atrás um incêndio e foi provocado pela queima de fogos de artifício. As pessoas levaram um foguete lá para cima para soltar lá de cima. E, infelizmente, foi um grupo pequeno que subiu e tinham outros grupos que estavam também subindo. Então, sim, além disso tudo, ainda formou uma aglomeração, né, em período de pandemia. E esse foguete que foi soltado lá em cima, ele
caiu na mata, numa vegetação rasteira, que estava bem próximo lá dessa pedra aí que vocês estão vendo, que a gente fotografou lá, iniciou um documentário, o Gui está passando. E, por sorte, né, no dia a gente não conseguiu fazer muita coisa. Mas, por sorte, o fogo não se dissipou pela mata fora, ficou só na vegetação rasteira, uma área de aproximadamente aí 500, 600 metros quadrados, ou mais um pouco, e ficou só naquele trecho ali. Mas acendeu o alerta para todo mundo, principalmente para as autoridades aqui das cidades, secretário de Turismo, Cultura e Meio Ambiente, de tornar aquela área ali uma área de preservação que tenha fiscalização, que tenha acompanhamento, que tenha um projeto, tem uma política pública para incentivar o produtor rural a cuidar da área, né? Então, isso aí tem que ser discutido o mais rápido possível. Então, Neto, nesse ponto aí, nós podemos basear no conhecimento da Pedra Bonita, e começar a iniciar questionamentos. A ação do homem, desmatamento dos fragmentos da Mata Atlântica, caça a animais silvestres e a má utilização dos recursos naturais, água e terra. Aí gostaria que o Guilherme comentasse, você complementasse, dizendo o papel da associação neste sentido de preservar, de evitar mesmo, com toda a limitação, porque é uma extensão considerável, né, territorial, não é fácil, mas com foco aí mesmo em Carapitinga. Gostaria que o Guilherme falasse a respeito desse comportamento humano em relação aí à questão ambiental. Como vamos solucionar isso, Guilherme? Existem leis, enfim, mas como recorrer? Quer responder aí, Gui? Ou quer que responda aqui também? Não, responde que aí eu complemento. Porque eu perdi um pedaço da pergunta, mas eu entendi aqui. Então, como eu te falei, a gente tem a pedra lá, principalmente para Pirapitinga, como um cartão postal. Então, a gente tem que saber utilizar essa área. As pessoas têm que ir para lá, né, para vislumbrar a área, para, né, aproveitar o que a natureza está propondo para a gente ali, que é tirar uma foto, que é visitar a área, que é participar de uma trilha que é super bacana. E a gente, quando entra na trilha, infelizmente, a gente se depara com a questão da ação do homem, que nós temos lá o puleiro de caça, foi desmanchado até nessa última visita que a gente fez, a gente desmanchou o puleiro de caça. A gente tem áreas lá como, deixa eu lembrar o nome aqui, fugiu a palavra. Nós temos lá umas pedras que ficam na mata lá, que é uma área tipo como se fosse um santuário, sabe? Então, você encontra lá panela. Então, você vê que a ação do homem ali está constante. Em vez da gente preservar, a gente está indo lá para procurar caçar. Temos uma caça lá que é... Pode falar, né? Então, como errado, a gente tem que pontuar, e o tempo é muito curto, infelizmente. Ao mesmo tempo, eu queria complementar. Ela também pertence a pessoas que têm fazendas e sítios. Como regulamentar isso, privado e público? É uma questão dúbia, não? Eu acho que a gente tem que desenvolver política pública para isso. E se aproximar do proprietário, que é do produtor rural, ensinar novas técnicas para ele, porque a gente está vendo aí só expansão de pasto, e a gente vê lá que é sem resultado. Você vê o gado que é encontrado na região aqui, principalmente nessa trilha que a gente faz, o cara tem um curral, abriu mais pastagem, e o que adiantou? O gado dele continua ruim, produzindo pouco. Então, acho que a gente tem que desenvolver principalmente política pública para o produtor rural, se aderir essa consciência de sustentabilidade aí. Tem a questão da presença. Fala aí, Gui. Ontem eu tive o prazer de participar de uma live, né, que está demonstrando o que está acontecendo no planeta, né, e mostrando o quanto nós estamos engatinhando, né? Estamos pedindo esmola, sentados no banco de ouro e pedindo esmola. Só para vocês terem uma ideia, a política pública já existe, né? Essa política pública, ela está pautada no desenvolvimento
do turismo alinhada à conservação. Só para vocês terem uma ideia, a Suíça, um país do tamanho de Sergipe, por exemplo, possui 70 mil quilômetros de trilha bem organizada, com placas, trilhas onde a pessoa gasta 60 euros por dia. Né? Os Estados Unidos tem 300 mil quilômetros, movimenta 300 mil voluntários. Então, existem trilhas de 5 mil quilômetros, de 10 mil quilômetros. O Brasil está tentando instituir uma trilha do Oiapoque ao Chuí. Né? Só aí vocês têm uma ideia, de 8 mil quilômetros. Então, as coisas estão começando. Mas o que eu vi ontem, a nível planetário, é assustador. Como os caras estão avançados. Não é trilha que o cara leva pacote de miojo, não. É trilha que o cara tem a melhor bota, é trilha que o cara tem a melhor roupa. Então, movimenta muito dinheiro e ele vai parando nessas pequenas propriedades que já estão totalmente inseridas no processo, que vão dar alojamento. O cara quer dormir bem. O cara não quer dormir em colchonete ruim, não. O cara quer dormir bem. Numa casa de roça, mas dormir bem. Então, eu fiquei impressionado como nós estamos ainda engateando, onde você vai para o que resta de fragmento florestal e encontra um puleiro de caça. Sim. Ao passo que o cara quer ver... Exatamente. Nesse ponto, eu quero voltar para o Neto. Me perdoe o corte, mas rádio é tudo muito rápido. Lembrando, estamos em internet, estamos em rádio. Nesse ponto, Neto, lembrando que estou conversando hoje com o biólogo, doutor em Ecologia e Recursos Naturais, diretor técnico do projeto Piabanha, Guilherme Souza, e com o diretor da Aspira, Dalmo Lamarca Neto, responsável pela Associação de Proteção Ambiental de Piratininga e região. A pauta, no geral, aqui, comportamento humano e conservação ambiental. Para pontuar os ouvintes, são sempre rotativos demais em rádio. Um desliga e outro liga, vão pegar a gente pelo meio do caminho. Neto, nessa questão que o Guilherme acabou de falar aí, ele falou de uma questão organizada, de determinado lugar, onde existem trilhas, existe uma organização que estimula o dono daquela terra, entre aspas, se ela for privada, em vez da pastagem, o turismo. A associação tem algum projeto nesse sentido de estimular o turismo em vez da agropecuária em si? Porque quanto mais agropecuária, mais pastagem, mais desmatamento. Sim. Eu respondo para você que sim. E deixa eu só pegar uma parte da fala do Gui. Eu sei que as políticas existem, elas existem sim, são boas no papel. Mas a gente não tem quem hoje pratica essas políticas na nossa região. Então, por isso que eu falei da política pública, mas na questão de levar essa informação para o produtor rural. Vamos lá. Te respondendo se a gente pratica alguma parte do ecoturismo, a gente pratica assim. Já são 6, 7 anos que a gente sobe na Pedra Bonita e a associação tem 6 anos. Né? A gente já fez, antes a gente já subia, e tem outros garotos lá que já subiam com essa questão da preservação. A gente faz a prática da subida aberta, né, à comunidade, a gente leva as pessoas lá para conhecer, sem custo ainda, e sempre praticando a sustentabilidade na trilha. Então, da nossa parte aqui, eu acho que hoje, se a gente tem uma visitação maior lá na Pedra Bonita, a gente, até devido a esse movimento que a gente faz uma vez no ano, de ir lá levar as pessoas, só que a gente não tem condição de controlar, né, todo mundo que vai. Então, daí a importância de se criar uma unidade de conservação e se instituir, de verdade, uma norma para subir, uma forma que as pessoas tenham controle, e tenha fiscalização de como que as pessoas estão indo, o que estão levando. E isso aí, dentro de um pacote, né, a gente formar realmente
uma forma de preservar a área e fazer que isso vire renda para todo mundo, entendeu? Que as pessoas possam também, além de preservar, ganhar o seu dinheiro, né, pagar suas contas, fazendo ecoturismo, cuidando da área e ganhando dinheiro ao mesmo tempo. Então, essa é uma questão que perpassa pela educação, pela consciência da importância do meio ambiente, né? Aí vem a associação como parceira, ajudando a conscientizar e a proteger. E, novamente, voltando aí ao Guilherme, para falar um pouco mais sobre essa questão da preservação e das perspectivas a curto prazo, se é que se pode dizer assim. Na sequência, vamos falar um pouquinho sobre o projeto Piabanha também, não esquecendo, né? Então, aproveitando o gancho dessa matéria que eu observei ontem, né, eu acho, Neto, que nós deveríamos pensar grande. Né? Por exemplo, existe já uma corrente de turismo acontecendo em Cantagalo, lá em Boa Sorte, com o empresário Mesac. Né? Eu bati um papo com ele, porque o Piabanha quer incorporar na conservação o turismo. E aí, imaginemos uma trilha começando pelos casarões dos Barões de Café em Cantagalo. O cara vem andando, e depois sobe a Serra do Gavião, que fica em Laranjal. Em Laranjais, já é Itaocara. Vai ver o Vale do Paraíba de cima, do outro lado do rio. Subiu a serra, desceu, vai conhecer o Engenho Central, que é lindo, que fica também em Laranjais. Depois vem para Itaocara, conhece o Projeto Piabanha, conhece o domínio das ilhas fluviais, navega. Depois ele vai para Peribé, sobe a Serra da Bolívia. Desceu a Serra da Bolívia, vai pela beira do Paraíba do Sul, vai conhecer Pedra Furada e termina a trilha em Pedra Bonita. Vamos supor, uma caminhada aí de 3 dias a 4 dias, já com estalagens ao longo do caminho. Existe esse turismo, que é um turismo que vem com dinheiro e que desenvolve esse trabalho. É a gente criar um roteiro turístico. E funciona, porque aí você começa a envolver o empresário da região, a rede hoteleira, os restaurantes, as pequenas propriedades. O cara vai lá tomar o leite da roça, o cara vai comer a galinha caipira. Enfim, tem que botar todo mundo no processo. Então, eu acho que é uma coisa a ser pensada. Sim, com certeza. Sem dúvida, Guilherme. Econômica de sair de um projeto idealizado para uma prática efetiva de retorno para todos envolvidos. Isso é muito importante, porque senão a gente não passa de um sonho, né? Exatamente. Envolver o SEBRAE nisso. Eu acho que o SEBRAE é a mola mestra, é o ponto de interseção de todo mundo. É factível. Não podemos ficar esperando que vai vir indústria para a região, porque eu não vejo essa coisa. A gente ainda tem belezas naturais que precisam ser mostradas. Agora, tudo começa, temos que transformar a Pedra da Bolívia numa unidade de conservação. Temos que transformar essa situação numa unidade de conservação. Só aí vai entrar recurso do ICMS verde. Entendeu? Então, a gente precisa botar todo mundo numa sala e começar a conversar. Entendeu? Não é ficar subindo a pedra de graça. Eu acho que não tem essa necessidade. Esse ponto, Gui. Né, que façam isso. Então, Guilherme, mas para haver uma situação, tem que ter uma organização. Você acabou de falar sobre isso. Primeiro a trilha pontuada, tudo certinho. A organização e a contrapartida econômica, onde todo mundo, o povo e os envolvidos na terra saem ganhando, né? Porque dessa forma, com a agropecuária, lógico que muitos ganham, mas a maioria perde. Isso é a história do Brasil. A conservação perde. Né? Agora, a gente tem que mostrar que uma propriedade rica é aquela que tem mata. É aquela... Por quê que ela é rica? Porque ela vai ser produtora de água.
Como desvincular a agropecuária à produção de mata? Não faz sentido. Quanto mais água tiver a propriedade, Se não tem água, não tem riqueza. vai ter, mais ele irriga a capineira, né? Então ele começa a botar tecnologia em pequena área. Não precisa ter grandes áreas de pastagem. Ele tem poucas áreas irrigadas. Agora tem que ter o agente produtor de água, que são as florestas. Isso ainda não está claro para o produtor rural. Entendeu? Não está claro. Então, perfaz também o envolvimento da Emater nesse processo para acontecer a extensão rural, a extensão de informação até os pequenos proprietários. Então, é um complexo de instituições que tem que estar envolvida no bem comum, que é o turismo rural. Entendeu? Sim, perfeito. Então, se não fizer esse complexo de atores parando e conversando, tipo o Sebrae contactando esse pessoal que deu a palestra ontem para trazer essa experiência para a gente e dar o norte, esse é o pontapé. Então, o Sebrae, para mim, é a mola mestra da situação, entendeu? É o órgão que vai aglutinar, vai envolver todo mundo nesse processo da conservação. Sim. Muito importante esses pontos que nós acabamos de falar agora, ao meu ver, porque estamos mostrando a solução de uma questão ambiental séria que vem desmatando o Brasil, de canto a canto, em especial a gente está falando da Mata Atlântica, região aqui, a Zona da Mata e Noroeste Fluminense e tal. E, por outro lado, a gente está mostrando a solução e, por outro lado, um problema. O problema é a solução. Não adianta a gente falar, é proibido fazer isso, é proibido fazer aquilo. Porque as pessoas precisam sobreviver. Não justificando o desmatamento. Mas essa política que você acabou de falar, de mostrar opções de sobrevivência através do turismo, é muito importante, Guilherme. Aqui, ó, nesse gráfico, a gente consegue mostrar como que poderia ser, aqui, bem grosseiramente falando, saindo dessa região aqui, ó, vindo para cá. Pessoal, você pode falar onde é que o pessoal da rádio que está nos ouvindo não está... Aqui de Cantagalo, onde estão os grandes casarões de café, ainda tem muita floresta ali, cruzando essa região, chegando à Serra do Gavião, que é essa aqui, onde vê o Paraíba de cima, vai até o domínio das Ilhas Fluviais, navega, depois sobe a Serra da Bolívia, né? Ou seja, está aqui, sobe aqui, vai até aqui, navega, e depois vai para a Serra da Bolívia, que está aqui. Fala o local para o pessoal da rádio que não está vendo pela internet. Serra da Bolívia fica em Aperibé, né? E depois vai margeando o Rio Paraíba do Sul até Formiga, é Pedra Furada, né, Neto? Estreladal, Formiga Estreladal. E depois sobe em direção a Pirapitinga e vai até a Pedra Bonita. Isso daí dá para ser feito em 3, 4 dias de caminhada. Aí os ouvintes vão falar assim, pô, mas os caras estão malucos, ficar andando pelo mato. Existem esses malucos, né? Médicos, engenheiros, biólogos, psiquiatras, né? Bombeiros, policiais, entendeu? Sapateiros. Existe essa gama de pessoas que amam fazer isso e viajam com dinheiro no bolso para ter conforto para fazer isso. Então, não acreditem que isso é um papo sem sentido. Não, isso já é tendência mundial. As pessoas se deslocam para conhecerem paisagens novas, animais novos, comidas novas. Entendeu? Sim. Então, movimenta um complexo econômico gigantesco. Né? Na Europa, o terceiro maior esporte é caminhada ecológica. Então, a Pedra Bonita, por exemplo, eu sou uma amante também da caminhada, fui umas 4 vezes por Santa Cruz aqui. A Frecheira já subi uma vez, acho
fenomenal. Ainda tem flecheira, né? Ainda tem flecheiras. Tem flecheira. E depois de explorar um pouquinho a nossa região, não conhecia tanto, estou conhecendo através desse bate-papo, é muito importante, assim como os ouvintes também, fui ao Pico da Bandeira. E comentei com o Neto em off ontem sobre Bitipoca, quer dizer, eu estando aqui em Santa Cruz, já fui no Pico da Bandeira e Bitipoca. Você imagina quantas pessoas que não conhecem a nossa região que podem vir gastar dinheiro aqui e trazer ação econômica preenchida. Tem muita gente até da nossa região mesmo que conhece Bitipoca, mas não conhece a nossa região. Então, assim, dentro do nosso espaço mesmo, a gente já teria muita gente que poderia estar, né, dentro desse circuito e movimentando a economia, movimentando... Eu não vou tão longe. Tem muitos itaucarenses, paduanos, aperibeenses, que nunca navegaram no Paraíba do Sul. Não, com certeza, sem dúvida. Então, isso é uma delas. Então, onde que eu quero chegar, aproveitando esse gancho, que é uma percepção do Projeto Piabanha, é que, se você perguntar, eu sou professor, numa sala de aula, quem essa semana foi ver o Rio Pomba? Olhou para o Rio Pomba? Ninguém. Então, como que você conserva um ambiente que as pessoas não dão valor? A gente só conserva aquilo que ama. Então, cada vez mais, o ser humano, os antigos não, os antigos, o parque de lazer era mergulhar no rio, era ir pescar um peixe, uma piabanha, entendeu? Era pular da árvore no rio. Esse rio não existe mais, como é o Valão de Caxias, que corta Itaucara. Eu já escutei histórias fabulosas. Hoje é um rio, né? Um corpo, é um esgoto, é um valão, onde a água bate na canela, ao passo que há 30 anos atrás batia no peito da pessoa. O cara pescava piau no Valão de Caxias. E hoje é um valão de esgoto. Então, as pessoas estão se distanciando cada vez mais. Ao passo que ele fala assim, por que eu não devo jogar o lixo no rio, tendo em vista que esse rio já está morto? O rio não está morto. Nós é que estamos acelerando o processo. As pessoas, em vez de construir suas casas voltadas para o rio, a sala debruçada, olhando a paisagem, não, constrói a cozinha virada de costas para o rio. Isso você já mede o impacto do descaso. E aí, você tem que até tomar cuidado. Você pode estar navegando e ganhar um saco de lixo, porque a pessoa sequer quer ir atravessar o seu lote de 10 metros, né, 15 metros, e jogar no latão. Então, a gente ainda está muito atrasado nesse quesito amor pela causa, né? Pelo rio, o rio que lhe fornece água para você viver. Então, a gente tem que também criar uma lógica de raciocínio que as pessoas se apoderem e passem a amar aquilo que possibilita que a gente se estabeleça, né, numa região, que é ter água para beber. Então, a gente ainda está muito aquém do que é necessário, mas, pelo menos, o Projeto Piabanha, o Neto, a Aspira, a Econzol, né, temos uma gama de organizações como a CAI da canoagem, como a Colônia de Pescadores, os Guardiões do Paraíba, que estão a 10 quilômetros de abaixo, 10 quilômetros de acima, 10 quilômetros para a lateral. Só aí que eu falei, são 5 grandes instituições que estão defendendo. Então, a causa não está perdida, né? Temos que resgatar, trazer à tona esses bons exemplos e mostrar que podemos fazer a diferença, né? De trazer o desenvolvimento para a nossa região. No entendimento, você está falando da gente resgatar essa interação do homem e natureza como um processo natural de sobrevivência. Meio que voltar um pouquinho na consciência. Agora, Guilherme, sem querer aprofundar essa questão, que é uma questão pública muito séria, mas também
A construção civil ela vem avançando muito nas beiradas dos rios. Então, ao mesmo tempo que a gente tem essa consciência, até a forma que a construção é feita, né? A cozinha, os fundos do rio, já mostra o descaso. Mas cada vez mais a gente observa nas beiras do rio, ali o Maitá, aquelas bandas de papa, muita construção na beirada dos rios. E que política pública está sendo feita para evitar realmente esse desmatamento? Não, a política pública existe. Existe um Código Florestal, que acho que é de 1967, foi atualizado há pouco tempo atrás. A área de beira de rio é área de preservação permanente. Não se pode construir. Topo de morro não se pode construir porque é área de recarga. Então, as políticas públicas existem. Falta fiscalização. Agora, infelizmente, o atual governo está flexibilizando tudo isso, né? Haja vista que o nosso ministro de Meio Ambiente está sendo processado por diversas instituições, porque essa política do Ministério do Meio Ambiente de desmantelamento, de desconstrução do que foi construído, e o Brasil, não adianta falar porque o governo tal, isso não importa, importa que o Brasil estava na vanguarda, antes desse governo, estava na vanguarda da conservação ambiental no planeta. A nossa voz era muito importante, era extremamente ouvido. Né? Que política é essa que enganou o planeta inteiro? Que pergunta boa, Beto. Eu quero que fique exatamente... Como que se... Não, porque se fazia. Tudo começou com o governo da Marina. A Marina Silva, uma seringueira, doutora, né? Então, ela conseguiu construir, né, uma política pública a ponto da gente... Vai falar de meio ambiente na ONU, quem que vai? É o Brasil. E aí vinha aportes de recursos imensos que o Brasil não tem para manter vários projetos sociais. Guilherme, estamos falando de pontos fundamentais, questionamentos fundamentais. Você acabou de fazer uma pergunta aí. O que a política pública está fazendo para preservar? Eu gostaria que nós, enquanto cidadãos, cada um de nós, pensasse o que está fazendo para poder colaborar com o seu quintal, com a extensão do seu quintal. E tudo começa muito perto da gente. Como o Neto falou, muitas pessoas conhecem Ibitipoca, a trilha, e não conhecem a nossa região. Mas por que não conhecem? Aí o trabalho está sendo feito, por isso a gente está aqui conversando e informando. Fala, Neto. O Gui falou aí um dado interessante pra caramba, porque ele falou principalmente na questão de reunir essas figuras, né, que estão envolvidas, estão sempre envolvidas, né, e infelizmente a gente cai nas figuras políticas. O Gui falou um pouco de política, né, principalmente na política federal. Eu acho que a parte mais difícil da história é quebrar esse ego que o pessoal da política carrega. Porque a gente, como ONG, a gente faz muito mais do que quem realmente devia estar fazendo, quem devia estar fiscalizando, quem devia estar cobrando. Então, eu acho que a parte mais difícil dessa história é a galera tirar aquele lado obscuro do coração de dentro da situação e passar a trabalhar em parceria com a gente. Porque a gente hoje dá banho nas instituições que deviam estar fazendo muito mais do que nós. Então, a Aspira, por exemplo, aqui na cidade, ela é vangloriada pela comunidade, mas ela tem uma visão distorcida dentro do governo aqui municipal. Por quê? Porque a gente, infelizmente, está sempre encontrando no caminho alguém que está dentro do governo praticando uma coisa de forma distorcida ou errada, ou está se beneficiando de estar no governo, ou de estar fazendo uma retirada ilegal de um bem natural. Então, esse eu acho que é o paradigma maior para a gente dar o pontapé, acho que é o pontapé final para começar o projeto, né, para desenvolver o ecoturismo, porque, infelizmente, ainda a gente ainda tem a velha política inserida dentro das prefeituras, dentro dos governos estaduais.
Então, enquanto a gente não mudar essa prática ruim, de que vamos dar um jeitinho, vamos empurrar com a barriga, ou deixar a ONG de lado, que é mais fácil sem eles, não vai, cara, não vai dar certo. Infelizmente, para colocar todo mundo na mesa, a gente já tem essa pegada sustentável e esse desapego, né, com a política. A gente tem o desapego já, a gente faz sem os políticos. Eles também têm que ter o desapego, né, e aprender a lidar com dessa forma, dessa pegada sustentável. Eu acho que falta esse pessoal aí tirar esse ego para poder entrar dentro do processo de preservação. Eu gostaria de complementar. Eles também não dá. Só para vocês terem uma ideia, hein, Néia? A política está chegando, né? Existem várias secretarias. Vou falar do que cabe a esse tema, a do turismo e a do meio ambiente. O cara ajudou na política do fulano de tal. E aonde que a gente vai? O cara não sabe fazer nada. Aí fala assim, mas o cara entrou com dinheiro. Caramba, onde que nós vamos botar esse cara? Em qual secretaria? Bota no meio ambiente. Pô, põe lá no meio ambiente. Põe lá no turismo. Assim. Entendeu? Então, o turismo na nossa região, né? Eu vou falar da minha. O calendário do cara é festa de maio, fogueirão e carnaval. Carnaval. Vocês, eu convido aos ouvintes da Rádio Ritmo 104,7 a entrarem no site, não sei se era assim, de Paraty. Você entrou no dia 1 do ano até ao 31 do final do ano, tem um calendário turístico. Todo sábado e domingo, ou dias de semana, feriado está lá já. Ó. O que vai acontecer ao longo do ano? Ah, mas é Paraty. Cara, não interessa. A gente tem que... Nós estamos numa região que a gente pode fazer 10% disso. Então, precisa ter políticos ouvintes. Cada macaco no seu galho. Entendeu? Ame o seu município. Escolham as pessoas corretas para ocuparem determinadas pastas. Ou ficaremos como o atual governo, sem ministro da Saúde, sem ministro da Educação, tem um outro que não tem ministro também. Acho que é do turismo. Eu acho que não tem. Então, é essa a história. Estamos vivendo um desgoverno, né? E logo no início aí eu citei uma matéria para contextualizar a questão da Amazônia, que todo mundo está vendo no dia a dia nos jornais, a respeito das queimadas, e precisa questionar também, porque, afinal de contas, o Brasil é de todos. Infelizmente, eu tenho que lembrar que a gente está quase terminando, a gente tem uma horinha só, a gente vai ter outra oportunidade, se quiser, de falar sobre esse assunto, aprofundar um pouco mais alguns pontos. E eu sempre faço a seguinte pergunta: qual foi a pergunta que eu não fiz? Vou passar para o Neto e vou pedir você, depois, por favor, Guilherme, para concluir a pergunta que eu não fiz, para a gente fechar. Lembrando que todo sábado, de 9 às 10 da manhã, acontece o microfone aberto. Cada sábado, uma pauta diferente, convidados para lá de especiais, sempre com viés voltado ao interesse público, às demandas do povo. Então, estamos falando de um projeto bacana, né, que você tem, que nós, de modo geral, pensamos, mas não dá para negar que nós precisamos, sim, da política pública, porque toda a administração perpassa pelo viés da política pública. Então, não podemos negar isso, né? Eu entendo perfeitamente quando o Neto diz assim, cada um tem que ter consciência de ser sustentável. Né? Sim, mas se nós não tivermos essa força, essa estrutura política, sobretudo, nos ajudando, fica muito mais difícil. Então, precisamos sim cobrar. É um ano eleitoral, vamos ter consciência de que nós precisamos escolher as pessoas certas para os lugares certos.
Né? Deixa eu só te responder qual foi a pergunta que você não fez. Eu acho que fica difícil, né? Responder, porque a gente tem uma pauta boa, que puxa muita coisa. Então, assim, faltou um monte de perguntas. Se a gente tivesse mais 1 hora, 2, a gente ia ficar aqui mais 1 hora, 2. Mas, que você falou a respeito da... então, respondendo, acho que falta muita coisa para a gente colocar no papel e discutir. A questão da sustentabilidade, eu acho que é fundamental. A gente, principalmente nessa pandemia, eu pelo menos pude rever assim, vários pontos aqui da minha vida particular e colocar em prática assim, nas coisas que eu prego e às vezes a gente não tem tempo de fazer dentro da nossa própria casa. E eu acho que é importantíssimo a gente analise todos os que estão vindo aí, que estão fazendo promessa de mudança, de reestruturar, de acabar com a corrupção. A gente precisa de rever, escolher muito bem agora, porque gente boa, cara, infelizmente não está querendo participar da política mais. Eu vejo isso aqui na minha cidade, em algumas cidades aqui que eu conheço que tem ligação, você vê pouquíssimas pessoas boas se envolvendo, porque o negócio é muito sujo dentro da política. Então, a gente tem que escolher bem mesmo, pegar a vida de cada um candidato nosso aí e olhar e falar, esse cara aqui vai dar certo, esse cara aqui, principalmente porque a gente trabalha, né? Fala, esse aqui vai dar suporte, esse aqui vai valorizar o meio ambiente, né? Como o Gui falou, a gente coloca qualquer um para estar na frente do meio ambiente. Não é assim. A gente é completamente dependente do meio ambiente. Você vê, o que aconteceu lá no Sul, né? Então, vai terminar, né? Vamos lá. Então, resumindo, eu quero agradecer aqui a participação e falar para as pessoas aí para, né, prestar atenção no que a gente vai fazer agora nas próximas eleições, a gente não ter que ficar convivendo com esse problema, né, que é corriqueiro e está sempre voltando para a gente. Acho que a gente está terminando muito. Fala, Neto. Pode falar, vamos lá. Passando a bola para o Guilherme. Vai lá. Teríamos outras pautas, a pauta muito aberta, por isso é importante, às vezes, a gente... É difícil falar tudo em pouco tempo. Específica, de interesse de um dos dois, ou de mais algum convidado, mas a gente está amarrando bem o final, porque nós precisamos, sobretudo, de bons representantes para poder proteger o meio ambiente, seja a saúde, cada um no seu setor. Guilherme, qual foi a pergunta que eu não fiz? Se as pessoas aprenderam alguma coisa com a pandemia. E uma outra pergunta, se dentro desse universo você enalteceria algumas pessoas políticas, né, regionais. Eu digo o seguinte... Oi. Nesse ponto, eu vou deixar uma sugestão aqui, por causa do nosso tempo, que já puxa um gancho muito importante e outros ganchos. Vamos pensar numa próxima pauta para a gente falar um pouco mais. Você colocou 2 pautas importantes aí. A questão da pandemia... Porque é importante, o que eu acho importante dizer. Primeiro, o que eu observei, que eu ainda posso reduzir a quantidade de lixo que eu produzo. E olha que eu me acho que eu estou aprendendo a ser consciente. E eu ainda produzi muito lixo. Lavar o lixo e secar o lixo. Entregar o lixo mais seco possível. Por exemplo, um pote de Danone, né? Acabou, lava o pote. Entrega ele seco, né? Porque ele pode ser reciclado. O lixo molhado, ele é lixo, vira lixo. Separar o orgânico na pia mesmo, enfim. E aí eu vi como que os bichos aparecem quando o ser humano sai do sistema ou vai para a toca, né? Aqui nem tanto, porque não parou muito, mas lugares que pararam, né, os bichos aparecem. E 2, políticos importantes. Eu nomearia 2 de Pádua. Um mentor, que foi meu mentor enquanto eu trabalhei na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Pádua, que é o José Cozendei, o Zequinha, do Sebrae. Uma pessoa que merece
todo respeito da região, merecia ser o prefeito da região. É uma outra região. E o outro é o Otoni, que eu acho que ele desempenhou um trabalho muito interessante na Secretaria de Meio Ambiente e, por último, na de Defesa Civil. Né? E ele é um ecologista nato. Então, pessoas assim, a gente tinha que estar mais dentro da política. Né? E, por fim, enaltecer as ONGs que dão o seu suor na região, que é a Aspira, que está crescendo a olhos vistos, a ACAI, que enaltece o turismo do esporte aquático, né? O Projeto Piabanha, a Econzol, que está localizada lá em Campos, que desenvolve um trabalho muito interessante com o turismo da pesca, com conservação de nascentes, o trabalho que o Cirlei, presidente da Colônia de Pesca, desenvolve, né? Instituições, pessoas físicas que se reúnem, os Guardiões do Paraíba, que faz o trabalho de limpeza do rio. Faltou mais alguém, Neto? Instituição? Vai faltar alguém? Olha, aqui em Pirutinga, cara, a gente tem um monte de gente que está começando a desenvolver esse mesmo trabalho, está surgindo novos projetos. Tem o Lixo Zero, que é do amigo Isaldo aqui, que está fazendo um trabalho importante num bairro aqui, que está militando para acabar com esses lixões que as pessoas botam televisão, sofá, enfim. E nasceu agora o Projeto Florescer, que vai trabalhar com jardinagem em áreas públicas. Então, assim, são pessoas muito bacanas que estão assim, pegando esse gancho que a Aspira deu na cidade e vale a pena enaltecer esses projetos. Então, vocês podem ver que vocês podem ver que nada está perdido, né? Na natureza tem esse pulso, né, de expansão, depois reprime um pouco. Quem sabe a gente agora, após pandemia, não vai um novo ciclo de expansão, né? Então, eu me despeço, eu agradeço o tempo de vocês, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com o meu companheiro Neto, com a Néia, né, de trazer um pouco de informação e aprender com vocês dois. E nós temos uma percepção de que as coisas vão melhorar daqui para frente. Pior é impossível, né? Então, a gente tem a impressão que as coisas vão melhorar, que o ser humano, devido a esse crescimento desordenado, né? Porque a Covid é isso, é o crescimento desordenado, né? Desestruturado, né? De alto consumo, né? Enfim, causou, né? E a gente não está livre de novas, né? Os pesquisadores dizem isso, mas que fiquemos cada vez mais atentos. Agradeço muito, adoraria, desculpa o corte novamente, mas rádio é assim, né, Guilherme? Daqui a pouco começa o programa e vamos cortar nossa fala. Eu gostaria de fechar da melhor forma possível, agradecendo você, Guilherme, agradecendo ao Neto pela participação no microfone aberto de hoje. Ouvintes da Rádio Risco que ligaram o radinho agora e perderam a entrevista, na verdade não perderam, porque poderão acessar pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook da rádio, também pela fanpage. Lembrando que o site da rádio é o www.ritmo104.com.br. E na legenda desse vídeo, todo mundo vai poder compartilhar também. Então, lembrando que conversei com o biólogo, doutor em Ecologia e Recursos Naturais e diretor do Projeto Piabanha, Guilherme Souza, e com o diretor da Aspira, Dalmo Lamarca Neto, mais conhecido como Neto, responsável pela Associação de Proteção Ambiental de Piratinga e região. Em pauta hoje, um tema bem aberto, com vários ganchos para outros programas, é o comportamento humano e a conservação ambiental. Mais uma vez, muito obrigado, meus queridos. Desculpa os cortes e até a próxima. Até a próxima. Valeu, obrigado, Neto. Abraço. Obrigado. Tamo junto.